Ele fale conosco de uma maneira clara, cristalina, específica, e nós sejamos edificados então. Vocês viram aqui esse último canto que acabamos de louvar o Senhor? Vocês perceberam que quando diz lá que o Cordeiro venceu, graças ao Senhor que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se Ele venceu, aquela vitória foi nossa, foi conquistada para cada um de nós. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 25 e 26. Lucas 24, verso 25 e 26. A palavra, ela se expressa dessa maneira. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Pai Santo, nós te louvamos pela liberdade que temos de reunir como igreja do Senhor, debaixo do nome de Cristo. Nessa liberdade, Pai, que o Senhor nos proporciona, te peço, Pai, para que Tu descortinas toda a realidade da Tua Palavra para nós, que seja este um tempo de edificação, onde os nossos corações sejam visitados pelo Teu Espírito, que já habita em nós, mas que haja uma manifestação, trazendo a revelação, trazendo para nós espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Abra os nossos olhos para que vejamos, ó Pai, de uma forma real e clara a Tua voz, possamos contemplar a Tua face. Fala com cada um de nós, ó Pai, nessa oportunidade, edifica-nos como igreja do Senhor, salva pessoas. A Tua palavra, ela tem um poder extraordinário, assim nós cremos, e nós estamos diante de Ti com temor e tremor, na absoluta e total dependência do Teu Espírito, para que Tu fales aos nossos corações. Pai, precisamos tanto de Ti. Quem seria de nós se não fosse o Senhor? Obrigado porque Tu nos alcançaste. E agora, Pai, queremos ser alimentados pela Tua palavra. Por isso nós entregamos e confiamos a Ti este tempo de reflexão em Tuas mãos. E em Cristo nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido nosso, aqueles irmãos do caminho de Emaús. Então ali eles tiveram um encontro com o Senhor ressurreto, mas não o conheceram, não o viram. E aqui, irmãos, nesses dois versículos, primeiro ele mostra de uma forma tão clara, mostrando para aqueles dois discípulos, Cleopas e outro nós não sabemos o nome, que durante todo aquele tempo no qual eles caminharam com o Senhor Jesus Cristo, eles deveriam ter percebido de uma forma clara qual era a missão do Filho, que ele sempre não apenas falou, mas demonstrou isso de uma forma clara, que ele iria para Jerusalém para morrer e para ser ressuscitado ao terceiro dia, para que então aquela dívida que estava nas mãos do Pai fosse rasgada. Então, quando ele morreu naquela cruz, o Pai, não apenas o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, separando, dando assim livre acesso ao Santo dos Santos. Ali o Espírito quis dizer para nós que não tem mais um intercessor que não seja o Senhor, que venha interceder por nós nessa terra. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o único, não há outro, irmãos. Antigamente os sacerdotes faziam esse trabalho, era aquele que apresentava, oferecia um sangue que nos substituía diante do nosso Deus e Pai. Ele nunca entrava ali no Santo dos Santos sem sangue. Então, todos os anos era feito esse tipo de sacrifício, mas quando Cristo morreu naquela cruz, esses sacrifícios foram extintos, foram acabados, foram eliminados radicalmente e totalmente. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça. Irmãos, agora um detalhe aqui que é muito importante. Hoje nós então enfatizamos um pouquinho pela manhã, eu quero enfatizar um pouquinho mais hoje à noite também, mostrando
toda a realidade da obra da cruz. Porque sem a cruz, irmãos, não há como nós então crescermos no Senhor, não há como nós avançarmos no conhecimento genuíno de Deus o Pai, de Deus o Filho e de Deus o Espírito Santo. Vocês observam aqui que no versículo 26, Jesus relembrou aos discípulos, aqueles 2 discípulos, que convinha que Cristo padecesse. Aqui a ideia é que o padecimento dele foi a morte dele. Ele morreu numa cruz e depois disso, pela ressurreição, onde ele foi exaltado, ele entrasse na sua glória, glória que ele já possuía, que é sua, uma glória que ele tinha com o Pai, porque ele é o Senhor da glória, e onde ele está a glória. Ele voltou para a glória, então era a sua glória, mas houve necessariamente ele ter que passar pela cruz. Conosco também não é diferente, irmãos. Nós que almejamos um crescimento no Senhor, nós que almejamos uma vida com Cristo, uma vida de conhecimento espiritual, de uma relação com o Senhor, nós também, se não passarmos pela cruz, não há possibilidade de conhecermos o Senhor. Eu havia citado um texto aqui para vocês, eu quero citá-lo novamente. Abra comigo em Oséias capítulo 6, vamos ler os 3 primeiros versículos, que vai mostrar que sem a cruz não há nenhuma possibilidade de nós conhecermos o Senhor de uma forma genuína. E nessa oportunidade nós também vimos hoje pela manhã que quando nós então não passamos pela cruz, é possível ter um conhecimento da Bíblia, um conhecimento de Deus? Claro que temos, mas é um conhecimento não genuíno, não verdadeiro, não experimental, porque o nosso Deus e Pai, Ele é muito prático, e Ele recebe os seus filhos, aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, quando diz lá em João 1 versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nome é a pessoa de Cristo. Quando está relacionado o nome, crer no seu nome, engloba toda a realidade da cruz. Desde a sua encarnação, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, envolve naquela palavra receber a Cristo. Quando nós recebemos a Cristo, nós ganhamos uma experiência de que estamos unidos a Ele. E esta união foi feita desde a fundação do mundo, quando fomos inseridos, incluídos no corpo de Cristo, onde ali nós participamos da morte de Cristo, porque aquela morte, a morte de Cristo, é uma morte participativa, onde todos nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Sem essa experiência, ninguém poderá conhecer o Senhor. E o que nós temos observado, irmãos, nesses dias que antecedem a volta de Cristo, é que, na maioria das vezes, o cristianismo, de uma forma geral, não tem tido esse desejo de crescer no Senhor. Então, aqui cabe a nós fazermos uma indagação. Nós conhecemos apenas a obra na cruz, a mensagem da cruz, que salva e liberta, ou nós já ganhamos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo? Porque, irmãos, se nós de fato não termos uma convicção real de novo nascimento, de regeneração, de nova vida, nós não vamos avançar no conhecimento do Senhor. Nós vamos sempre retroceder. Então, precisamos, irmãos, analisar diante do Senhor a nossa experiência com Cristo. Se genuinamente nós ganhamos uma real morte com Ele, uma ressurreição junto com Ele, porque se nós não crermos na nossa morte com Ele, nós não vamos ter uma ressurreição junto com Ele. E o que vai acontecer? Nós não iremos conhecê-lo e desejar crescer. Então, esse texto aqui, o versículo 1, Oséias 6, verso 1, está escrito assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Então, eu quero frisar novamente aqui, porque pregação é você pegar um prego e enfiar na madeira até entrar na madeira. Ele nos despedaçou. Aqui, essa palavra, segundo alguns eruditos da Bíblia, e segundo a revelação que o Espírito tem dado aos nossos corações, concordamos também com isso, que fala da morte do pecador. Ele nos despedaçou. Então, qual seria um texto no Novo Testamento que afiançaria
essa verdade. Despedaçou a ideia de destruir. Nós sabemos que quando Cristo morreu, o nosso pecado foi colocado em Cristo. Vocês se lembram? Em Romanos 6, versículo 6, está escrito o seguinte: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, despedaçado. Ele nos despedaçou. Ele fez com que o corpo do pecado ficasse inoperante. A palavra fala em Romanos 6, verso 14, assim: quando cremos em nossa crucificação juntamente com Cristo, que ali na cruz, no momento da sua morte, o pecado, a partir daí, uma vez que ele foi destruído, Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês agora não estão mais debaixo da lei. A lei revela a nossa pecaminosidade. O irmão disse aqui no início que as obras da lei, nós não conseguimos cumprir as obras da lei e ela nos torna malditos, porque se nós desejarmos, querermos viver pela lei, cumprir a lei, Deus é obrigado a lhe receber lá na glória. Mas Tiago vai dizer o seguinte, capítulo 2, se você que procura guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, você se torna culpado de todos. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7, é o assunto de domingo pela manhã. Nós vamos ver quão desventurado nós somos. Vamos aqui estudar Romanos capítulo 7, aquela luta do homem, da carne com o Espírito. Então nós vamos ali descobrir lições preciosíssimas em Romanos capítulo 7. O Espírito Santo tem dado essa revelação, essa interpretação para nós, para que a gente viva uma vida de absoluta dependência do Pai. Então, nós não conseguimos cumprir a lei. A lei ela é perfeita, o mandamento é justo, bom, mas nós somos carnais, vendidos ao pecado. Então, como que alguém pode cumprir a lei? Quando Deus instituiu a lei, não foi para nós cumprirmos, mas para mostrar quem nós somos, incapazes. Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 11, que nós somos inúteis. Não temos essa condição de cumprir a lei. Então, irmãos, graças ao Senhor, que quando Ele se fez carne, Ele cumpriu a lei por cada um de nós. E se isso não bastasse, Ele se tornou maldição em nosso lugar, porque Deus, sendo justo que é, para que Ele nos aceitasse, nos recebesse, e Deus tem um plano, e o plano de Deus não pode ser mudado. Qual que era o plano de Deus com relação a nós? Hebreus 2,10, era ter uma família de muitos filhos, conduzindo muitos filhos à glória. Então, quando o pecado entrou no mundo, irmãos, toda a humanidade caiu, morreu espiritualmente. Mas Deus, Ele é justo. Então, nós não teríamos condições de cumprir a lei. Será que o plano dele foi frustrado? Não foi frustrado, porque Ele enviou uma pessoa capaz, Jesus Cristo, o último Adão. Não tem mais Adão, irmãos, não tem mais Adão, Ele foi o último. Então, Ele cumpriu a lei e se entregou. Agora, imagina, irmãos, Deus nos desejando, e é o plano dele. Jó 42:1 diz que bem sei isto, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas Ele precisava elaborar o seu plano. Se nenhum de nós tinha condições, então, por isso que o Filho, o Senhor Jesus Cristo, veio e cumpriu a lei e foi para a cruz. Porque Jesus foi pagar a dívida de quem? Não do diabo, mas a nossa dívida era para com o diabo? Claro que não. Era com o Pai. Nós nascemos transgressores. Isaías 48, versículo 8. Porque eu sabia que você e eu, que nós seríamos transgressores desde o ventre materno. Então nós não fazemos outra coisa a não ser transgredir a lei de Deus. Então, como Deus poderia cumprir o seu propósito? Um dos seus propósitos era ter uma família de muitos filhos. Cristo foi para a cruz pagar o preço do meu e do seu pecado. Ele foi riscar ali na cruz o escrito de dívida, que muitos falam aí, dizendo o seguinte, de uma forma totalmente inadequada, que
Cristo pagou ao diabo a nossa conta. Não, irmãos, ele pagou a Deus o Pai. Porque vocês vão, depois a gente vai ver o texto, que o escrito de dívida estava nas mãos do Pai. Então, Cristo morreu a minha e a sua morte para pagar ao Pai, porque nós não tínhamos condições, nós nascemos pecadores, mas Ele nasceu sem pecado. Ele foi contaminado com o meu e o seu pecado lá na cruz. Não que Ele foi contaminado, Ele levou sobre si os nossos pecados. Muitos aí andam dizendo que o nosso pecado entrou em Jesus, mas Ele carregou sobre si, lá em 1 Pedro 2, versículo 24, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e por suas feridas fomos sarados. Que coisa mais preciosa, irmãos. Então vocês percebem aqui que Deus, sendo justo, Ele teve que matar o seu Filho por amor a cada um de nós. Não foi o meu e o seu pecado que matou Cristo, foi o Pai que matou o Senhor Jesus ali na cruz. Quando o meu e o seu pecado foi colocado nele, Romanos 8,3, diz que Ele nos julgou e o Filho bebeu todo o cálice da ira de Deus. Que mistério! O Deus imortal morre numa cruz. Mas ali, irmãos, houve inúmeras libertações. Fomos libertos do nosso pecado, fomos libertos do poder da morte e do diabo também. Fomos libertos do domínio do pecado. Nós fomos feitos livres em Cristo Jesus. Então aqui, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Essa ferida aqui que foi feita no Senhor Jesus, ali na cruz, Ele fez a ferida e a ligará. Ele vai untar com óleo. Percebe, irmãos? Claro que nós não fomos crucificados literalmente. Aquela morte nós participamos dela pela fé. Eu creio que eu morri com Cristo. E se eu morri com Cristo, eu fui ressuscitado com Cristo. Porque ele fala aqui logo no versículo 2. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará, ressuscitará. E viveremos, irmãos, aqui o propósito de Deus sendo cumprido aqui, viveremos diante dEle. Então, quando nós passamos pela nossa inclusão, união com Cristo em sua morte e ressurreição, participamos daquela morte. Ele morreu, nós também morremos. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. Agora sim eu tenho a vida de Cristo genuinamente. Por isso que a partir do novo nascimento, tem essa palavra aqui no versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque agora não há mais impedimento, agora não há mais obstáculo, agora não há mais morte, não há mais lei. Agora só tem para nós privilégio de sermos perseguidos, privilégio de conhecer o Senhor e de gozar da sua doce presença, numa intimidade maravilhosa, uma intimidade tão gostosa com o nosso amado Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôndia que rega a terra. Você está vendo aqui, queridos? Por isso que o Evangelho, ele é tão maravilhoso, sabe por quê? Porque o Evangelho é uma obra-prima, uma obra perfeita e completa da graça de Deus para cada um de nós. O bendito Evangelho! Irmãos, quando você de fato ganha essa experiência, quando você vai adorar o Senhor junto com a comunidade, os cânticos fazem uma diferença tão grande. Nós louvamos ao Senhor, o Senhor aceita esse louvor e nós somos edificados. Porque o Filho está em cada um de nós. Ele diz lá em Hebreus 2, cantarei louvores no meio da congregação. Ele celebra conosco pela fé. Temos que ter essa consciência, irmãos, os nossos louvores serão mais adequados quando nós temos essa consciência de que Cristo está no irmão, está em mim, está em nós, e Ele
canta, Ele celebra louvores no meio do seu povo. Oh, irmão, isso é tão maravilhoso, isso é gracioso demais. Então, porque nós somos filhos eternos do Pai. Vocês estão me compreendendo? É maravilhoso. Então, o Evangelho, ele é a mensagem cristã destinada àqueles que fizeram o melhor de si mesmos e fracassaram. É para estes que o Evangelho é, para aqueles que se reconhecem incapazes. Ah, irmãos, como nós precisamos. Por isso que o Evangelho também é uma proclamação total, guarde bem isso, uma proclamação total da libertação plena do pecado. Quando cremos em nossa morte com Cristo, o velho homem foi crucificado, o pecado foi destruído, é uma libertação plena. Não tem atalhos para chegar ao Pai, se não passar pela cruz. Lembra que nós vemos nosso texto inicial aqui? Que Cristo padeceu, morreu e depois entrou na sua glória. Sem cruz não tem glória, sem cruz não tem conhecimento de Deus. Observe para que, aqui no versículo 3, conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor, tem os 2 versículos aqui que é o nosso contexto. Tornemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, nos matou, nos crucificou lá na cruz, mas é pela fé. Irmãos, não é maravilhoso isso para nós? Imagina se você fosse crucificado literalmente. O primeiro prego que entrava aí na sua mão, seriam horrores de gritos, de dor. Meu Deus, me tira daqui logo. Nós não queremos cruz. Mas Cristo morreu literalmente e nos incluiu na sua morte, nos atraindo no seu corpo. Quando Ele foi levantado da terra, Ele atraiu-nos no seu corpo, fomos colocados ali. Meu e seu pecado. Agora tem pessoas que não conseguem nem crer neste fato, porque se Ele não revelar, nós não vamos crer. Precisamos, irmãos, rogar ao Pai revelação para essa experiência. E eu quero bater muito nessa tecla, porque a gente tem percebido, irmãos, que não há um desejo de crescer, então tem alguma coisa errada. Então vamos voltar a alguns fundamentos da vida cristã, para a gente crescer no Senhor. Vamos deixar para crescimento para aos domingos de manhã, será assuntos bem mais profundos, como de domingo Romanos 7, vai ser tremendo, bastante profundo, para nós vermos que desventurado homem nós somos, quando tentamos de alguma maneira agradar a Deus, fazendo coisas para Ele, mesmo sendo uma nova criatura, como Paulo era, né? Então aqui, antes de crescer, conhecer o Senhor, se não passar pela cruz, não há nenhuma possibilidade do nosso crescimento. E graças ao Senhor, que a obra na cruz foi uma obra plena, perfeita de libertação do pecado. Abram comigo em Romanos, capítulo 6. Vamos ler aqui 2 versículos imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual, para a nossa segurança. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Eu quero que os irmãos atentem para esse texto da palavra de Deus. Nós vamos ler muita Bíblia. Diz assim, Romanos 6, verso 17. Mas graças a Deus, queridos, que coisa mais linda, né? Graças a Deus, porque tudo começou em Deus. A nossa salvação começou em Deus, teve origem em Deus, teve origem no Pai, executada pelo Filho. Agora o Espírito Santo pega tudo aquilo que Cristo fez por mim e por você e aplica em nós, nos dando uma experiência. Primeiro Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que nós somos pecadores e com essa natureza perversa nós vamos para o inferno e enfrentaremos o juízo de Deus, inferno, separação de Deus para todo sempre. Então, queridos, não brinque com a sua alma, não se iluda, vamos levar o Senhor mais a sério, não vamos se envolver com as coisas deste mundo, porque o mundo quer nos sugar, principalmente nesses últimos dias. Irmãos, eu creio que nós somos a última geração, a última geração de cristãos. Ele está voltando, Ele está com a sua mão na maçaneta da porta, Ele está voltando. Então, é necessário, irmãos, que nós tenhamos um desejo de crescimento, mas para esse crescimento, precisamos avaliar se de fato nós cremos que morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. E aqui,
Paulo começa dizendo: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Aqui, essa doutrina que foi entregue para nós, esse ensinamento, o contexto aqui é Romanos capítulo 5, 6, 7 e 8. Versículo 7 diz assim: porquanto aquele que morreu, justificado está do pecado. E o versículo 8 diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que interessante aqui. Ora, se já morremos com Cristo, o que é com? Proposição é unido, é junto, na mesma canga, na mesma cruz. Se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Mas se você não crê que morreu com Ele, irmãos, você sabe, você não vai viver com Ele. Não tem possibilidade de ser um filho de Deus. Se você não crê neste fato que você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, você é apenas um crente, apenas um evangélico. Você não tem uma experiência de novo nascimento, você vai ser apenas um religioso. Isto é uma tragédia. Agora veja aqui o versículo 18. Essa doutrina que foi entregue, Romanos 5, 6 e 7, ele diz assim: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, irmãos, graças ao Senhor, que a obra na cruz foi de uma vez por todas, uma única vez. Não precisa de retoques humanos, não precisa de fazer jejum, não precisa de ler muita Bíblia, de orar muito. É você crer que morreu com Ele, ressuscitou com Ele. É uma libertação plena, executada pelo Filho. Estão me compreendendo aqui? Isso é maravilhoso. Claro que o contexto é Romanos 6, os versículos de 5 até o 11. Morremos com Ele. Por isso que o Evangelho é a boa notícia de Deus, que apresenta uma solução, vamos dizer assim, integral para todos os seres humanos que vivem no pecado. O problema do homem, qualquer problema que as pessoas têm, é de cunho espiritual. E aí tem os psicólogos. Vamos para o psicólogo. O psicólogo não entende nada do que é espiritual. Ele vai te ouvir, vai te escutar, vai sair de lá muito bem, muito alegre, muito feliz, mas depois, 15, 20 dias, você está na sarjeta de novo. E assim vai indo a vida, até que você vai para a sepultura e você se depara com o fogo eterno. Misericórdia, irmãos. Se psicologia resolvesse o problema do homem, Jesus não precisava ter morrido numa cruz. Não estou desvalorizando. Tem sim seus valores. Tem muitas coisas que a psicologia ajuda, mas, irmãos, o que o homem precisa é de Cristo e este crucificado. Não tem outro caminho para o homem ser de fato um filho de Deus em Cristo. Uma solução para os seus problemas espirituais que aflige todos os seres humanos é cruz. Cristo é a cruz. Nós pregamos Cristo crucificado. Loucura para os judeus. Loucura, é uma loucura, a mensagem da cruz é uma loucura, mas para nós que somos salvos, ela de fato é o poder de Deus. Então o Evangelho é uma declaração da libertação do pecado, é o poder que sustenta a vitória na vida cristã. O Evangelho, ele não apenas nos liberta do pecado, mas ele nos sustenta, porque existe a obra na cruz, fomos libertados do pecado, e tem o caminho da cruz, onde nós vamos experimentar muitas vezes sofrimento, dor, mas vamos então conhecer de uma forma experimental o Evangelho das insondáveis riquezas da pessoa de Cristo. Irmãos, abram comigo em Colossenses, capítulo 1, vamos ler o 13 e o 14. Veja o que ocorreu ali naquela cruz, de uma forma tão linda. Colossenses 1, verso 13 e 14. Eu poderia ler também Atos 26, 19, que fala dessa mesma verdade aqui, mas de uma forma diferente, mas eu quero me deter aqui, porque é um texto muito conhecido, e nós precisamos apreciar mais essas verdades da palavra de Deus.
Diz assim, Colossenses 1, 13 e 14, Ele, o Senhor Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, todo que é nascido de novo, ele pertence a um reino, ele está no reino. Este reino agora, o Pai deseja que ele seja ampliado em nós. Lembra lá em Gênesis capítulo 13, quando Deus diz para Abraão, percorre a terra, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te darei, terra de Canaã, figura de Cristo. Então, quando nós fomos inseridos no reino, o reino foi colocado em nós, lá em Lucas, capítulos 17, 20 e 21, o reino de Deus está dentro de nós, ele deseja que nós conheçamos este reino. Este reino, irmãos, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, houve justiça, a consequência é paz. O efeito da justiça será paz. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Este reino é o reino de amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora, olha o 14, no qual temos a redenção. Nós somos resgatados deste império. A remissão dos pecados. Que coisa linda, irmãos. Agora, Ele vai nos sustentar. Hebreus 1, verso 3, está escrito assim, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então Ele nos salvou, Ele cuida de nós, Ele vai nos sustentar a cada dia até o dia do encontro. O Pai está preparando o encontro. O Pai, Ele anseia para nos ver. O Pai não vê a hora do nosso coração parar de bater e descer para a sepultura. Lembra lá do Salmo 116? Diz assim, verso 24, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Por que ele fala que é preciosa? Porque o Pai não vê a hora de que nós nos encontremos com Ele. E nós vamos ver a face do Pai na face de Cristo Jesus. Que coisa linda, irmãos. E assim estaremos para sempre com o nosso amado Senhor. Irmãos, e nessa terra, enquanto estivermos aqui, nós temos tantas promessas na palavra de Deus. Aquela linda promessa que Paulo fala lá em 2 Coríntios 2,14, diz assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Foi assim com o Filho, nós cantamos aqui, Jesus venceu, nós estamos nele, e Paulo vai dizer o seguinte, que em Cristo nós somos mais que vencedores, que nós não lutamos, nós não batalhamos, nós não passamos por nada que Ele passou tudo literalmente, e nós recebemos os benefícios da morte de Cristo. Que coisa linda isso, irmãos. Cristianismo é algo maravilhoso, é algo incomum, mas enquanto essa verdade não for revelada ao nosso coração, nós seremos crentes religiosos. E lugar de religioso é no inferno, irmãos. Lá na glória não vai entrar nenhum religioso, nenhum batista, nenhum assembleiano, nenhum metodista, nenhum que frequenta Brasa Viva, IES, Palavra da Cruz, nada. Lá vai entrar na glória somente os santos, aqueles que de fato têm a vida de Cristo, que foi alcançado pelo nosso amado Senhor. É por isso que sempre digo, irmãos, há uma grande diferença entre religião e evangelho. A diferença, ela é muito grande. A religião, ela tem sempre a iniciativa no homem. É o homem tentando, com seus esforços, tentar alcançar e buscar a Deus. Isso é religião. É no braço da carne. Eu faço, eu quero fazer, etc. Então, é o homem cheio de sinceridade, cheio de bons propósitos, cheio de bondade. Percebe? Para tentar, de alguma maneira, buscar a Deus, tendo ali o seu merecimento pessoal, tentando agradar a Deus na energia da sua carne.
buscando ali a recompensa que os seus atos exigem, como Caim fez. Já nós vamos chegar ali. Queridos, se nós não crermos em Cristo e na sua obra do Calvário, para mim e para você sempre vai faltar alguma coisa. Abram comigo, deixa eu ver um texto aqui, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Por favor, irmãos, queria que você prestasse bem atenção nesses textos que vamos ler agora. Eles são contundentes, eles são textos confrontadores também com a nossa religião. O verso 16, vocês conhecem aqui a história do jovem rico? Que diz assim, Mateus 19, verso 16: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei? Olha só, irmãos, se esta aqui não é uma vida de um religioso, que farei? O religioso gosta sempre de fazer, que farei? Que farei eu de bom? Que farei eu de bom? Você acha que é assim, por acaso que ele colocou essa palavra aqui, eu? O ego deste jovem rico, que farei eu? Sendo que dependesse dele, ele pensava que dependia dele a salvação. Porque depois, mais para frente, ele vai dizer, respondendo à pergunta de Jesus, quando Jesus perguntou: sabe os mandamentos? Esses mandamentos aí, Senhor, eu tenho observado desde a minha meninice. Olha só, aqui no versículo 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso, ou seja, todos os mandamentos, toda a lei, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Irmãos, então não adianta você cumprir mandamentos, cumprir regras, esperando receber de Deus alguma coisa, porque não vai se realizar isso. Porque ele cumpriu os mandamentos, os 10 mandamentos, mas no interior dele, ele sabia: o que me falta ainda? Não é você cumprir mandamentos, cumprir regras, querer cumprir a Bíblia na base do seu esforço, não é isso, irmãos. É quando você crê que lá na cruz em Cristo você morreu com Ele, ressuscitou com Ele. Agora, o que acontece na minha e na sua vida? Deus coloca dentro de nós o Espírito Santo, porém dentro de vós o meu Espírito, e através do Espírito, Deus diz que faria com que nós obedecêssemos, guardássemos e observássemos os seus mandamentos. Você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos, irmãos. É o Espírito operando em nós, nós vamos responder ao Espírito, ou seja, é uma vida entregue nas mãos do Senhor. Então, Ele poderá realizar em nós, Ele poderá fazer o que Ele deseja conosco. Com a nossa resposta, sim, Senhor, desde que seja a sua mão. Irmãos, vocês se lembram que em Daniel capítulo 4, temos ali a descrição de uma experiência muito forte do rei Nabucodonosor, que ele foi muito humilhado pelo Senhor. E por que foi? Porque tudo aquilo que ele havia conquistado, ele atribuiu a sua grandeza ao seu esforço. E o que Deus fez com ele então? Fez ele pastar. E qual que é a lição que Deus queria mostrar para aquele rei? Que o céu é quem domina. Vamos abrir bem rapidamente aqui, deixa eu mostrar para vocês esse versículo, lá em Daniel, capítulo 4, versículo 26. Daniel 4, verso 26. Muito interessante, irmãos, nós atentarmos para esse versículo aqui. Daniel, capítulo 4, versículo 26. Irmãos, depois leia, se vocês puderem, esse capítulo 4 de Daniel, tem tantas riquezas aqui, que você será confrontado com o seu próprio orgulho, você vai ser confrontado com a sua própria exaltação, e o Espírito vai mostrar a você que todo aquele que quer ser exaltado, vai pastar, literalmente o rei comeu o capim. Então aqui, ele diz assim, versículo 26, quanto ao que foi dito, Daniel 4, 26, quanto ao que foi dito,
que se deixasse a cepa da árvore como as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Ou seja, é o céu quem governa, não é o homem quem governa. Se o céu governa, se o céu domina, tudo que nós temos vem do Senhor, nos foi dado. Deixa eu colocar aqui para você uns exemplos práticos. Essa vestimenta que você está usando hoje não é tua. Se você falecer hoje, é tua? Você vai levar? Não vai. A casa que você reside, aquela cama gostosa que você vai desfrutar daqui um pouquinho, é tua? Não, tudo é emprestado. Tudo nos foi concedido, foi dado pelo Senhor. Ele deu a você respiração e força para adquirir riquezas. Estão me compreendendo? Então, nada é nosso, tudo é emprestado por Ele, para cada um de nós. Então, Ele quis mostrar para o rei que, rei, olha, quem governa, quem domina é o céu, não é você. E tudo que você tem veio das minhas mãos para ti. Mas ele era ímpio. Tudo vem do Senhor. Tudo vem do Senhor. Então, queridos, então depois, futuramente, ele teve que conhecer. Mas, queridos, olha aqui o capítulo 6 agora de Daniel, o versículo 27. Depois o Senhor vai tratar isso. Um dia, se o Senhor permitir, nós vamos analisar isso mais profundamente, focando mais sobre isso. Porque, irmãos, se o rei fosse pesado na balança, diz assim, Mene, Mene, Tekel e Parsim. E aí, com relação a Tekel, 5, versículo 27, Daniel 5, 27, diz assim, com relação a Tekel. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Irmãos, eu penso que o povo do Senhor, de uma forma geral, se for pesado na balança, estão em falta. Estão em falta. Mas graças ao Senhor, que Cristo veio e supriu tudo para nós, na sua morte e na sua ressurreição. E nós participamos de tudo para vivermos uma vida graciosa diante dele. Então, queridos, religião é um caso muito sério, pois ela te leva para o inferno, como eu já disse aqui anteriormente. Irmão, o primeiro assassinato na Bíblia, Caim e Abel. Agora, foi o irmão matar o irmão? Caim não matou Abel por causa de mulher. Caim não matou Abel nem por de repente, Abel morar no centro, ele morar na periferia, não foi nada disso. Caim matou Abel, não foi por causa de uma dívida, não foi por causa disso. Por que Caim matou Abel? Por que será? Você já parou para pensar nisso? Qual foi a causa? Sabe qual foi a causa? Foi por causa do culto, de um culto. Foi para saber qual dos dois cultos era o mais certo. Pensava de uma forma, outro de outra. Irmãos, trazendo para os nossos dias, Gênesis 4, como que as pessoas estão se assassinando hoje? Não é por causa de culto? Claro que é por causa de culto. Qual dos dois cultos era o mais certo? Caim achava que era o dele. Abel achava que era o dele. Deus o aceitou, porque ele ofereceu ao Senhor um cordeiro. Eu não tenho condições de oferecer um culto a Deus, se não for pelo cordeiro. Eu aprendi dos meus pais, Adão e Eva, ele disse lá em Gênesis 3, 21, que Deus vestiu-os com vestimento de peles, fez vestimento de peles e os vestiu. Então houve morte, houve derramamento de sangue. Então, queridos, é em nome de Deus e do culto, para saber qual dos dois merece ser reconhecido por Deus. E também nós estamos matando quem, irmãos?
Quem que a gente mata no nosso dia a dia com relação ao culto? Nós temos oferecido um culto a Deus adequado? Quando nós não oferecemos isso, nós costumamos matar os nossos irmãos, como fez Caim. É um princípio, é uma lição preciosa para nós. Cuidado oferecer fogo estranho diante do Senhor. Tudo aquilo que não passar pela cruz é fogo estranho diante do Senhor. E na hora do culto, irmãos, Deus não está perguntando se o teu culto é melhor do que o teu irmão. Sabe o que Ele está perguntando para mim e para você? Onde está o teu irmão? Irmãos, nós estamos criando uma característica caracterizada por uma religião de devotos. Nós viemos para devotar, cultuar a Cristo, e é assim que tem que ser, mas nós não podemos nos esquecer que nós somos família de Deus, e toda família precisa de se relacionar de uma forma santa, de uma forma amorosa, senão nós vamos matar os nossos irmãos. Nós não estamos mais nos importando uns com os outros, irmãos. Nós estamos vivendo um cristianismo muitas vezes diabólico. Eu faço do meu jeito. Você está assassinando as pessoas do teu lado. Acabou a reunião da igreja, vamos todo mundo embora. Queridos, você abraçou seu irmão? Você saudou seu irmão? Perguntou como ele estava? Onde está seu irmão? Percebe que Deus não perguntou para Caim: Caim, teu culto eu rejeitei, não quero. Não, Deus falou o seguinte: olha, onde é que está teu irmão? Que pergunta, irmãos? Irmãos, é isso que Deus quer saber. Ele não quer saber quem está fazendo o culto melhor, mais certo. Ele de fato quer saber se nós sabemos identificar o nosso irmão no culto também, porque quando isso acontece no nosso meio, há uma celebração sem máscara diante do Senhor, há um amor reinante no nosso meio. Abra por favor em Efésios capítulo 2, vamos ler aqui a partir do versículo 19, Efésios 2 verso 19. Irmãos, o culto deixou de ser família para ser uma reunião de devotos. E a família bendita do Senhor se reúne para adorar o Senhor junto, para louvar juntos. Então, diz assim, Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. O que significa concidadãos? Nós pertencemos ao mesmo reino, pertencemos à mesma família, concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Os irmãos, pelo menos, humanamente falando, a minha mãe é uma das famílias da minha avó e do meu avô, que é uma das mais velhas. E tem um tio que eu encontrei ele recentemente lá em Apucarana. Ele, quando fala da minha mãe, ele chora. Ele falou para mim: porque a tua mãe cuidou de mim. As outras minhas tias que eu visitei, ela disse assim: olha, tua mãe cuidava de mim. Uma família humana, o mais velho cuida dos mais baixinhos. Nós somos a família de Deus, irmãos. Eu quero que vocês entendam uma coisa: se somos famílias de Deus, você tem se importado com seu irmão, com a sua irmã? Ou nós não somos família de Deus? Isaías vai dizer que nós somos famílias benditas do Senhor. O que é um culto autêntico ao Senhor? É onde homens e mulheres que creram que morreram e ressuscitaram oferecem ao Senhor em família um culto a Deus. Ali está o meu povo, a minha família. Eu dou aos mais maduros a capacidade e suficiência para cuidar dos bebês recém-nascidos. Igreja é um
cuidando do outro. Eu sei que talvez você pode achar essa mensagem interessante, eu vou ver isso diante do Senhor, mas irmãos, vá aos pés do Senhor, peça a Ele, clame a Ele misericórdia, para que você possa cuidar dos seus irmãos. Veja aqui, concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Que bênção é isso, irmãos. Verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O crescimento, se não passar pela cruz, não tem crescimento. Se não houver novo nascimento real, genuíno e verdadeiro, não tem crescimento. E o versículo 22, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a edificação de Deus no Espírito. Deus está construindo uma família para a sua própria habitação. Então, quando existir isto em nós vamos contagiar nossa cidade, vamos contagiar nosso estado, contagiar o nosso país e também o mundo. Aqueles discípulos viraram o mundo de cabeça para baixo. 12 homens inexpressivos, 12 homens incautos, mas eles tinham Todo-Poderoso habitando em seu interior, e Ele fazia através deles, porque encontrava neles resposta. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com orgulho disfarçado em zelo por Deus. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. E esquecer do seu irmão. Deixa eu repetir para vocês aqui. Devemos tomar muito cuidado do orgulho disfarçado em zelo pelo Senhor e esquecer do seu irmão. Isso é trágico. Nós nunca vamos ser conhecidos porque nós cultuamos bem, porque nós temos a palavra certa. Nunca vamos impactar ninguém. Último texto para nós encerrarmos. Abra no Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35. João 13, 34 e 35. Aliás, eu falei o penúltimo texto, né? Isso. Vamos ler mais 2 textos. João 13, 34 e 35. Veja aqui o que o Senhor Jesus está nos concedendo. Primeiro, esse mandamento, ele é um mandamento novo, mas para isso ele nos encheu do seu amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você entendeu isso, irmão? O Senhor Jesus, Senhor da glória, o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou e nos incluiu em sua morte, está dizendo aqui nessa noite, para mim e para você: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Quando você ama o seu irmão, sabe o que acontece? Último texto e vamos orar. Gálatas 5, verso 14. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim. Olha que interessante, irmãos. Que coisa maravilhosa, é coisa boa demais. Diz assim, Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber. Presta atenção, que toda a lei, todos os mandamentos se cumprem em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o próximo? O versículo anterior fala, sendo servo um dos outros por amor. O amor que Ele já nos concedeu.
Amém, irmãos? Vamos orar. Vamos colocar de pé, vamos orar. Pai, nós te louvamos pelo tempo que passamos aqui, ouvindo a Tua palavra. Tua palavra, Pai, que tem o poder de nos edificar. Que ela venha, Pai, nos restaurar, nos vivificar, nos alimentar cada dia mais, porque é o próprio Filho sendo inserido em nós. Obrigado porque fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós que éramos um zambujeiro bravo, não produzia fruto, mas ligado à oliveira, produzimos muitos frutos. Graças te damos, ó Pai, mais uma vez, pela Tua palavra que Teu Espírito ministrou aos nossos corações. Faça ela frutificar para a glória do nome do Senhor Jesus. E é em Cristo que nós oramos. Amém.